Química a favor da vida. Olá, eu sou a Isabela, eu faço parte do PIB de Química do FTM de Uberaba e hoje eu vou apresentar a resolução do exercício 1 do primeiro ano do ensino médio do PET 2, semana 3. Então vamos lá. Leia a frase abaixo e justifique por que as palavras sublinhadas estão empregadas de maneira errada. Em seguida, reescreva de forma correta. A frase é: a água do mar é uma substância líquida e salgada. Em regiões próximas à praia, há nela muita areia dissolvida. Então, por que essas palavras sublinhadas estão erradas? Primeiro, que a água do mar não é uma substância, e sim uma mistura homogênea de água mais sal, ou seja, a mistura de duas substâncias diferentes. E a areia não se dissolve em água. Se a areia se dissolvesse em água, a gente não teria mais praias, né? Porque toda a areia ali seria dissolvida. Então, agora vamos reescrever a frase. A água do mar é uma mistura de substâncias líquida e salgada. Em regiões próximas à praia, há nela muita areia sólida. É isso. Então, questão 2. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidades? Então, primeiramente, a gente precisa saber o que cada um desses conceitos significa. Então, vou fazer um breve resumo de que cada um é. Vou começar de baixo para cima. Peneiração. A peneiração é um tipo de separação de dois sólidos ou mais. Ela consiste em separação através do tamanho. Então, a gente joga alguns sólidos numa peneira, os menores irão passar e os maiores ficarão na peneira. Sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Destilação pressionada. A destilação pressionada é um método de fracionamento de substâncias que se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos líquidos presentes em uma mistura homogênea. A cristalização, ela consiste na formação de cristais que resulta quando um sólido se precipita de uma solução líquida. E a decantação, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, aqui nesse becker a gente pode ver o líquido e umas partículas aqui. Se a gente deixar essa substância em repouso, a gente pode ver que aquelas partículas que estavam aqui misturadas com o líquido, por ter uma densidade maior, elas irão para o fundo do becker e a água vai ficar, vamos dizer, em cima dela. Então, assim a gente consegue separar as duas, deixando o que estiver mais denso embaixo e retirando todo o resto, retirando o líquido. Então, nesse caso, a separação que se baseia na diferença de densidades é a decantação. Então, a alternativa correta é a alternativa A, é a letra A. Exercício 3. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalhas de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Então, só relembrando, a decantação, ela se baseia na diferença de na diferença de densidade entre dois líquidos. A centrifugação é um processo que auxilia na decantação. Você coloca uma substância numa centrífuga, aí ocorre a centrifugação e aí ela acelera o processo de decantação. A peneiração é a separação de dois sólidos pelo seu tamanho. E aqui, a letra D, separação magnética. Ela também é separação por sólidos, só que dessa vez a gente passa um ímã por cima. Aqueles sólidos que apresentarem afinidade magnética vão ser atraídos pelo ímã e assim ocorrerá a separação. Por exemplo, areia e ferro, se a gente passar um ímã por cima, o ferro irá se separar da areia. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D. E só para relembrar, a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Olá, meu nome é Letícia. Estou no 5º período de licenciatura em Química, faço parte do PIBID e hoje a gente vai estar resolvendo os exercícios 4 e 5 do primeiro ano do PET, volume 2, semana 3. Indique o melhor processo que pode ser empregado para separar os componentes do sistema a seguir, explicando cada caso e a propriedade que permitiu a separação. Bom, água e óleo. Água e óleo são
líquidos immiscíveis, que não se misturam, possuem densidades diferentes. Sendo assim, a gente pode fazer uma decantação. Aqui do lado nós temos o esqueminha da decantação, tendo um suporte universal, uma garra que vai segurar esse funil de decantação, o óleo e a água, e um becker aqui embaixo. Então a gente vai abrir a torneirinha, vai descer a água, na hora que chegar perto do óleo para descer, a gente fecha e vamos ter separado a água e o óleo. Sal e areia. Bom, primeiro a gente vai ter que adicionar água. Por quê? Porque a água, o sal é solúvel em água e a areia não. Aí a gente vai fazer uma filtração, onde a areia vai ficar no filtro e a água e o sal vão ficar ali no becker. Após isso, nós vamos ter que fazer uma destilação para separar o sal e a água. Aqui nós temos o esqueminha da destilação, nosso líquido aqui de sal e água, nossa mistura homogênea, o nosso condensador, e aqui nossa água vai sofrer a ebulição, passar pelo condensador, condensar, e teremos o sal separado da água. Álcool etílico e éter. Vamos ter que fazer uma destilação fracionada, porque temos esses dois líquidos têm temperaturas de ebulição diferentes, pontos de ebulição distintos. Aqui no nosso esqueminha mostrando aqui, ilustrando, temos o nosso condensador. Se vocês repararem, ele é cheio de pontinhos assim. Por quê? Porque o líquido, no caso, que possui menor temperatura de ebulição, o éter, ele vai sofrer ebulição, passar por esse sistema e aqui vamos ter o éter. Quando o álcool começar a sofrer ebulição, pode ser sim que ele sofra ebulição junto com o éter, uma parcela, certo? Só que ele não vai ter força, digamos assim, para poder continuar esse processo. Então, essas pontinhas aqui, essas bolinhas, vão fazer com que ele volte para cá, que ele volte para o nosso balão. Ele não vai conseguir completar essa destilação. Então, nós vamos ter separado o álcool e o éter. Oxigênio do ar atmosférico. Podemos fazer uma liquefação fracionada. O processo vai ser abaixar a temperatura e aumentar a pressão, possibilitando a separação dos gases na mistura gasosa. Aqui nós temos o esqueminha, ilustrando. E sal de cozinha, iodeto de chumbo, que é insolúvel em água, e água. Nós vamos fazer primeiro uma decantação, para separar esse iodeto de chumbo que é insolúvel da água, ficando então o sal de cozinha com a água aqui no nosso becker e o iodeto de chumbo aqui no nosso funil. Após isso, nós vamos fazer uma destilação para separar o sal da água, como nós tínhamos feito aqui no sal e areia. Nós vamos ter nossa mistura homogênea aqui, aquecer, a água vai sofrer ebulição, vem aqui para o becker, para o Erlen. Questão 5. Atualmente, as distribuidoras de combustíveis misturam a gasolina uma quantidade aproximada de 24% em volume de etanol, para melhorar a qualidade de sua combustão. Sobre essa mistura, é correto afirmar que apresenta maior potencial energético? Não. Apresenta 24 litros de álcool em volume de 50 litros? Não. Pode ser separada pela adição de água? Sim. Por quê? Porque o álcool na gasolina pode ser separado utilizando água, porque a água mistura com o álcool, mas não mistura com a gasolina. Constitui um sistema heterogêneo? Não. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido.